Caio, a gente teve agora a nota de falecimento do Padre Quevedo, né? Foi. Está sendo velado, Foi acho ontem. que hoje. Ele morreu ontem, faleceu ontem. 88 anos. E ele era muito conhecido com essa história de desmascarar a paranormalidade charlatã. Ele era muito tinha essa conhecido onda, né? por usar a paranormalidade para desmascarar os supostos atos ou ações de sobrenaturalidade espiritual e misteriosa do charlatão. Então, ele gostava de mostrar que o indivíduo chamava de milagre não passava de fenômeno. Tá. O que o charlatão dizia que era um espírito, quando não era charlatanismo puro e simples, era um fenômeno paranormal. Era uma transmissão telepática, era uma capacidade de leiturabilidade do pensamento, da intenção, do conhecimento profundo, inconsciente dos indivíduos. Então ele se dedicou a provar essa fenomenologia como sendo real, como comunicação à distância, que é utilizada o tempo todo por charlatãs paranormais, porque tem o charlatão que faz magia, que faz trucagem para enganar os outros, mas tem também o charlatão real, que é o paranormal. Que é paranormal de fato. Ele tem a capacitação paranormal. Certo. Ele só é um mal intencionado. Ele só usa pro mal. Isso é mal intencionado. Lógico. Mas ele tem uma capacitação de percepção, de sensibilidade, é sensitivo, ou discerne em que estado as pessoas estão, o que elas querem ouvir. Às vezes sabe o que aconteceu, lê o pensamento, vê a preocupação do indivíduo como quem vê um filme. Certo. E aí age de maneira covarde, tendo aquele conhecimento e tendo aquele poder paranormal, ou seja, para além e paralelo à normalidade, sendo ele um mau caráter, ele se utiliza daquele poder para manipular. Esse é o pior de todos os charlatões. É aquele que é real no fenômeno que propõe, que justifica e valida o mau caratismo dele para fazer tudo mais que ele faz. Pelo amor de Deus. É do tipo que a gente está vendo aí na situação do João de Deus e de um monte de outros, que foram cridos por causa da paranormalidade e por causa desse poder eles se entregaram à total corruptibilidade da expressão dos devaneios do seu capricho de poder e tudo mais. É quando a paranormalidade valida o médium ou o paranormal para fazer tudo mais na vida. Porque ele diz, se esse poder está em mim, é porque esse poder está em mim. Logo, eu sou especial e eu tenho permissão para viver uma vida acima da média da permissividade humana. Então, o Novo Testamento chama isso de discernimento de espíritos. É quando você vê se aquela pessoa é só charlatã, fazendo trucagem, enganando os bobos, aos milhares, ou quando você vê se aquela pessoa tem de fato um poder em operação, seja um poder mental, ou seja, residente no próprio indivíduo, ou seja um poder de natureza espiritual pelo pacto espiritual que ele fez com forças espirituais mediúnicas, espirituais do mal, que agem através dele. Como são do mal, não pedem dele virtude, só pedem dele oferendas, mas não virtude de ser. E aí se manifestam através dele. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O cara adora mesmo. E para adorar o mal você tem que ser mal. A treva tem que te habitar. Tem que se juntar. Tem que se juntar. E aí você se torna um com ele. Agora,
aquele que opera as coisas pela força da paranormalidade que o habita do ponto de vista do seu equipamento psíquico ou mental, Tá. pela força, pela protuberância de alguns desses vazamentos paranormais, todos nós somos habitados por isso e blindados. Em algumas pessoas, algumas coisas vazam. Quando é na física, a gente chama o cara de Einstein ou de Stephen Hawking. Tá. Quando é artisticamente, você chama de Miguel Ângelo. Tá. Quando é multifacetadamente, você chama de Da Vinci. Sim. São outras percepções, são outros vazamentos e assim por diante. Tem alguns nos quais a protuberância, o vazamento, a antena que saiu Certo. para cima da média humana, brotou aquilo ali, é nessa área de percepção telepática. E aí, se não houver no indivíduo um caráter bom, ele se corromperá e corromperá outros. E o padre Quevedo era até muito radical, porque a batalha dele era para provar que não havia nada espiritual acontecendo no mundo, nada. Então eu nunca concordei inteiramente com ele desde o início. Sei. Quando eu me converti, ele já era um fenômeno, uma coqueluche, em 73. Ele estava aparecendo, Padre Quevedo, dando cursos. E eu tive amigos que fizeram cursos com ele, que ficaram empolgadíssimos com ele. Certo. Quando eu comecei a ler o que ele dizia, eu concordei em parte. Tá. Concordei com o fato de que existe o mundo paranormal, existem todas essas outras camadas de percepção extrasensoriais. E agora, dizer que o mundo espiritual, por causa disso, não existe, e que tudo quanto se manifesta é apenas fenômeno do mundo paranormal, aí é um exagero no qual o Evangelho nunca me permitiu cair. O Evangelho me abriu a mente para incluir muitas dimensões e cada vez mais todas elas, mas não para sair excluindo. Eu até hoje incluí camadas dimensionais na minha percepção, sem precisar excluir praticamente nenhuma. Era essa pergunta assim que eu ia te fazer. Como é que o Evangelho tratou o paranormal e a paranormalidade na Escritura? Né? O Evangelho Qual foi a pegada? chama o endemoninhado de endemoninhado, chama o possesso de espírito imundo de possesso de espírito imundo, chama o lunático de lunático, de modo que Jesus cura lunáticos, mas não expulsa espíritos de lunáticos. O lunático do Novo Testamento do Evangelho é um indivíduo que tem perturbação, transtornos mentais. Transtornos mentais. O lunático é o freguês do psiquiatra. É o paciente do cara. Sim. O possesso de espírito imundo Tá. é um ente menos grave do que o endemoninhado. O possesso está, como eu disse ontem, em estado de debatimento. A crise do possesso é uma crise de identidade. O possesso mistura a invasão exterior consentida pelo vazio da sua casa, sem identidade, mas tem uma luta, então tem presença espiritual e a reação psíquica daquele indivíduo se debatendo, não querendo. O endemoninhado não, é um indivíduo que existe no estado. É o que aceitou. É, como aquele de Gadara. Ele não tinha lampejos, ele já vivia num estado contínuo e crônico. Ele já não se diferenciava dos demônios. E tem aqueles casos, como eu disse, né? Os demônios de Jerusalém são filhos dos acordos mentais
ideológicos Sim. e doutrinários. Filhos dos acordos. Né? É. Fazia jogo. E de chamar de palavra de Deus aquilo que tinha intenção de matar. Isso. E de destruir. Aí ninguém está em debate, todo mundo aceitou como processo ideológico. É uma parceria já É, estabelecida, né? Então,